Vamos agora trazer imagens ao vivo da capital da Ucrânia, Kiev, para a gente acompanhar como é que está a cidade neste momento. Claro que, aparentemente, olhando assim de longe, a gente não vê nenhum indício de fumaça ou que traga informações diretas de conflito. Porém, a gente escuta as sirenes nesse exato momento. Veja só. No meio da guerra, como a gente está informando, quando as sirenes tocam, elas trazem essa informação do conflito. Não é possível, de início, informar o que está acontecendo agora, mas isso serve justamente para alertar aquelas pessoas que estão na capital a procurarem abrigo, aquelas que podem, que estiverem nas suas casas ou as estações de metrô que são utilizadas também como bunkers na capital da Ucrânia. Neste momento são 3 horas e 48 minutos, a temperatura lá é de 4 graus positivos. Isso é mais um fator que dificulta e muito, principalmente a vida dos civis que têm que ficar nesta situação no meio do conflito entre as forças militares e que sofrem já em muitas regiões da Ucrânia com a falta de suprimentos básicos. Ouça novamente o som da sirene. Só explicando que essa imagem ela não é gravada, nós estamos com uma transmissão ao vivo, 3 horas e 48 minutos, ou melhor, 3 horas e 50 minutos na capital ucraniana, 10 horas e 50 minutos aqui no Brasil. As sirenes estão soando na cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Nós trouxemos informações mais cedo de que a cidade já estaria sob uma espécie de cerco russo com a chegada de forças russas, não só na capital Kiev, como também nas cidades que fazem limite com a capital, nas cidades próximas da capital. É fundamental, como estratégia militar, a tomada de uma capital, tanto como símbolo de avanço da força estrangeira, como também para a dominação de serviços que são básicos no momento de conflito militar, como a gestão do país, comunicação e também estratégias militares do serviço de proteção local. As sirenes estão soando agora na cidade. A gente está trazendo essa informação como Breaking News ao vivo aqui na CNN, acompanhando todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Além, obviamente, da tentativa de corredores em diversas cidades espalhadas pelo território ucraniano, para que as pessoas possam fazer a retirada. Até então, nos últimos dias, nós estávamos acompanhando essa tentativa da chegada de pelo menos um comboio de 60 quilômetros formado por tanques russos e também por forças militares até a capital, que há muitos dias tem enfrentado dificuldade para chegar na cidade, mas sim, nós acompanhamos na capital uma mudança drástica na vida das pessoas que ficaram na cidade, que ficaram em Kiev, porque já estão literalmente com os russos batendo à sua porta. É um momento muito delicado desde o início do conflito, da guerra entre a Ucrânia com a Rússia, pois mostra um avanço, este inclusive que nós estamos mostrando nos últimos dias, tanto na capital quanto nas cidades mais ao leste. O início deste conflito se deu nas cidades do oeste, inicialmente com o reconhecimento das regiões separatistas em Donetsk e Luhansk, e foi avançando para outras cidades. Uma delas é Mariupol, que é uma região fundamental neste conflito, porque é uma cidade que dá acesso, por exemplo, ao mar de Azov, que é uma das saídas para o mar da Ucrânia e tem sido objeto de tentativa de dominação do exército russo. Mas o que nós vimos agora, nos últimos dias, foi a chegada dos militares, inicialmente às cidades próximas à capital, a cidade de Kiev, e também na região leste. Lviv, por exemplo, uma das cidades mais próximas com a fronteira com a Polônia. Cidade, inclusive, utilizada por muitos ucranianos para fazer a passagem para a Polônia, que é o país que tem recebido a maior quantidade de refugiados
ucranianos. Em Chernihiv, a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital, o Hotel Ucrânia, que é um marco da cidade, foi atingido durante esta noite. A gente está falando, portanto, então, de um alvo civil que foi atingido, ao que tudo indica, por forças russas nesta noite. Essa cidade ela fica muito próxima à capital, a gente está falando de 100 quilômetros. Em termos de avanços militares, é uma quantidade muito pequena. E desde esta quinta-feira, os radares da OTAN detectaram 20 caças russos que partiram de Belarus em direção a Kiev. Inclusive, essa informação nós trouxemos com exclusividade. A CNN Internacional estava acompanhando esta movimentação militar e mostrou no momento o radar apresentando esta movimentação desses 20 caças russos saindo de Belarus. Belarus é um país que está alinhado com o Kremlin e que, no início do conflito, afirmou que não estava permitindo o uso do seu território para o avanço das forças russas. Informação essa que tem sido desmentida, mostrada de forma diferente. Estes caças saindo da cidade, ou melhor, do país, em Belarus, indo em direção a Kiev, a capital da Ucrânia, e essa dinâmica, inclusive, foi se mostrando mais intensa desde o início da guerra. Agora, você que acabou de ligar a televisão, são 10 horas e 55 minutos aqui no Brasil, 3 horas e 55 minutos em Kiev. Nós estamos aqui mostrando um outro ângulo de câmera, onde você pode acompanhar um ponto da capital ucraniana, onde há poucos minutos nós estávamos mostrando para você que nos acompanha o soar das sirenes, indicando conflito na cidade. O que a gente está vendo aqui, acompanhando com toda a equipe da CNN, é pouco movimento na rua. Nessas imagens aqui é possível a gente observar que praticamente não tem uma pessoa sequer circulando pelas ruas, talvez uma ou outra. Acho que eu estou vendo uma pessoa aqui no lado esquerdo da tela. Movimentação também de carros é muito tímida, muito pequena. Uma imagem completamente diferente daquela que os representantes, ou melhor, que os enviados especiais da CNN mostraram nos últimos dias, onde havia uma tentativa de vida normal na cidade que agora está sob cerco russo.